Olá, meus queridos, sejam bem-vindos em mais uma aula Isso é Física com o professor Márcio. Hoje vamos fechar a nossa série falando da formação das imagens pelas lentes esféricas. Vamos entender isso? Vamos ver a formação da imagem nas lentes esféricas, da qual é uma lente convergente. Nós vamos ter 6 casos. E o primeiro caso será quando o objeto está no infinito. E o que significa estar no infinito na óptica? O infinito na óptica implica que o objeto está na posição antes do anteprincipal, muito distante. E quando os raios de luz que saem do objeto e chegam paralelos ao anteprincipal, na lente, eles se convergem para o foco. Então, a imagem no foco será uma imagem real. Um exemplo disso seria a luz, ou seja, os raios de luz que estão neste ponto. Outro exemplo seria a luz se convergindo em uma lupa em apenas um único ponto. Agora, vamos nos casos mais clássicos que aparecem na lente. E o segundo caso será quando o objeto estiver além do anteprincipal, ou 2F, se quiser falar dessa forma, e lembrando que não está no infinito, tudo bem? Vou pegar um raio que vai paralelo ao anteprincipal, de tal forma que nós sabemos que é uma lente convergente, ela vai convergir para o foco. Pego um segundo raio que converge no centro óptico, de tal forma que ele sofre refração dessa lente, e esses raios se encontram entre o foco e o anteprincipal. Quais são as características desta imagem, pessoal? As características que nós temos é de um objeto menor, real e invertido. Um exemplo disso seria o olho humano, uma máquina fotográfica. Todos eles se comportam como uma lente convergente, onde o objeto está antes do anteprincipal. Vamos para o terceiro caso, onde este objeto está sobre o anteprincipal. Nós vamos pegar 2 raios de luz. Pessoal, sempre dou uma dica, procura os raios mais fáceis para vocês projetarem a imagem, ou seja, todo raio de luz que vai paralelo ao anteprincipal, como nós sabemos que é uma lente convergente, como massa convergente, tem um nome e a setinha para cima. E quando essa seta é para cima, é uma lente convergente. Nós sabemos que ela tem que convergir, refratar, porque é uma lente, passa para o outro lado, indo para o foco. Pego um segundo raio de luz que sai do meu objeto, que vai em direção ao centro óptico. Logo, ele passa para o outro lado, sofre uma refração e esses 2 raios se encontram neste ponto. Nós temos a imagem formada. Quais são as características? Eu posso perceber que ele tem o mesmo tamanho, essa imagem formada é real e igual de mesmo tamanho. Um exemplo seria a copiadora. O nosso quarto caso, pessoal, é quando o objeto está entre o anteprincipal e o foco. Pego os 2 raios de luz mais populares, né? Todo raio que vai paralelo, ele se converge passando pelo foco. E todo raio de luz que vai para o centro óptico, ele passa para o outro meio, ele sofre uma refração e se encontram aqui neste ponto, após o anteprincipal. Nas características, já percebo que a minha imagem é maior do que o objeto real, de tal forma que nós temos ainda uma imagem invertida. Porém, ela vai ser real ou virtual? Real, pessoal. Nós temos uma imagem real invertida e maior. Onde nós temos um exemplo disso? Retroprojetor é um exemplo de um objeto estar entre o anteprincipal e o foco. Nosso quinto caso será quando o objeto estiver sobre o foco. Vamos seguir, então, o mesmo procedimento?
Todo raio de luz que vai paralelo ao antiprincipal, como é uma lente convergente, ele se converge para o foco. Pega um segundo raio de luz, todo raio de luz que vai para o centro óptico, passa para o outro lado sem sofrer desvio. Então, eu percebo que esses raios não se encontraram. Logo, não se formam imagem aqui. O que eu faço? O prolongamento dos meus raios refletidos. Então, eu faço prolongamento aqui do raio que foi no centro óptico e faço o prolongamento do meu raio que foi paralelo. Também vejo que elas não se encontram, né? Então, pessoal, quando o objeto estiver sobre o foco, ele não forma imagem, onde nós dizemos que ela é imprópria. E o sexto caso será quando ele estiver entre o foco e o centro óptico, né? De tal forma, pegamos quem? Os dois raios luminosos mais tradicionais, se converge para o foco, e o raio que vai para o centro óptico passa para o outro lado. A importância, não sofre desvio. Percebo novamente que eles não se encontram. Márcio, nossa, então outra imprópria não formará uma imagem? Meus queridos, faz o prolongamento desse raio que foi paralelo ao antiprincipal e vejo que eles se encontraram aqui. Sendo assim, nós temos uma imagem maior, direita, e chamamos de virtual. Márcio, eu não entendi como um exemplo concreto que eu possa ver isso no meu dia a dia. Muito simples, minha jovem. A lupa. A lupa é um exemplo de tal forma que nós vamos ver uma imagem virtual direita e maior. Por último, nós temos as lentes divergentes. E não importa onde você coloca o objeto, ele sempre terá a mesma imagem. Vamos representar os raios notáveis? Nós temos um raio paralelo que sai paralelo ao antiprincipal, passa para o outro lado sofrendo uma divergência, ou seja, a luz se espalha. Temos também o prolongamento indo para o foco. Um segundo raio de luz incide para o centro óptico e passa para o outro lado sem sofrer o desvio. De tal forma, nós fazemos também o prolongamento do seu raio, que foi refratado, que vem aqui, ó. Então, nós temos uma imagem formada por essa lente divergente. Ela sempre, pessoal, sempre será virtual, pois é o encontro dos raios prolongados, direita e menor. E um exemplo dessa lente seria as pessoas que têm miopia. Bom, pessoal, quando eu estiver falando da ótica, eu explico melhor a respeito dessa anomalia, ok? Bom, meus queridos, vamos fazer o estudo analítico desta lente. E para isso, nós vamos utilizar a equação de Gauss. Nós podemos aplicar ela aqui, né? E identificar cada um deles. Nós temos aqui o objeto e a imagem formada. O DO significa que é a distância do objeto até a lente. O DI, que é aqui, que é da imagem, vai ser a distância da imagem até a lente, ou seja, a posição dessa imagem. Porém, quando a distância da imagem for maior do que zero, nós temos uma imagem real. E quando essa distância da imagem for menor do que zero, ela será virtual. São algumas particularidades que nós devemos seguir, ok? O segundo será o HO, representa a altura do objeto, e o HI, a altura da imagem. Se a altura da imagem for maior do que zero, ela terá uma imagem formada direita. Se a imagem for menor do que zero, será invertida, que é neste caso aqui. Podemos representar a distância focal. E para o estudo analítico de uma lente, se a distância focal for maior do que zero, ela será considerada como uma lente convergente. Se a distância focal for menor do que zero, será uma lente divergente. Gostaram da aula? Se gostou, deixe o seu joinha, envie esse vídeo para os seus amigos, ajude a divulgar o nosso canal
e ajudar outras pessoas que possam aprender física de forma diferente. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.